Bem-vindos ao primeiro, único e talvez último Clube de 5. Clube dos 5 iniciando com 3 integrantes aí, né? Que o orçamento tá baixo. Esse detalhe também, né? Vou começar aqui pro meu amigo Rodrigo, rapaz. Um amigo de Brasília, amigo brasiliense, Rodrigo Nunes. É Rodrigo mesmo, Rodrigo? Ou vai chamar de outra coisa? Cara, episódio piloto é Paulinha. Pode ser Rodrigo mesmo, não pensei em nada melhor. Travou, velho. Travou pra mim, velho. Pô, travou, velho. Porra. Pode ser, mano. Falei pra gente com o episódio Discord. piloto. Esse negócio de Skype não presta. Jonas, respeita o silêncio, respeita a vez do amiguinho. Não, pô, porque travou aqui pra mim, velho. Aí falei pro Discord, velho. Falei. Ninguém me escuta. Negócio de Skype, velho. Com você. Tá, fala aí, Rodrigo. Não, é isso aí. Pode ser esse nome mesmo aí, né? O episódio piloto não é necessário tanto de paparico. Sem falar que eu nem pensei em nada ainda, então... Rodrigo mesmo, como o José falou aí, de Brasília. E estamos aqui pra falar muita merda. Falar, né? Tá certo. Falar. No teu caso é falar, né? Porque tudo que Jonas, você perdeu o seu direito à introdução, então eu já vou mudar de assunto, tá bom? Porque você tá muito danado, sua vovó tá brigando com você demais, você não tá se comportando, tá bom? Então, você vai ficar aí só o rostinho bonito da transmissão, tá bom? No podcast você vai ser o rostinho bonito. Você viu o nível do podcast, vai né? ser a cara dele. Você viu o nível? Você vê o nível do podcast, eu sou o cara bonito. Jonas, eu quero começar com você, Jonas. Rodrigo, você não se importa, eu quero começar com você, Jonas. À Porque, vontade, Jonas, você é o cavaleiro do amor do grupo, não é mesmo? Cavaleiro, isso aí, cavaleiro. Eu quero que você conte pra mim como é que tá as suas relações amorosas hoje, rapaz. E faça assim, faça o público conhecer você, saber quem é o Jonas. Não, assim, o Jonas, relacionando, fazendo o link com relações amorosas, né? Se fosse pra relacionar, não existiria, né? Mas, tipo, por exemplo, sim, relações amorosas, assim, é uma palavra muito forte, né? Muito forte. Não, pô, estamos na batalha aí, né? Não sei, né? Porque, como você diz, né? Eu sou um cavaleiro do amor. Né? Você tá ouvindo até agora, você é um guerreiro, porque... É um guerreiro, pô, guerreiro. Sabe o que eu tava lembrando agora? Você lembra quando a gente estudava lá no que a gente fazia aquela brincadeira, eu fazia a brincadeira de vez em quando com vocês, de ficar tipo, ia na menina e falava, ei, aquele amigo meu tá assim, você lembra disso não. E fala isso não. Eu tomo antidepressivo todo dia por causa disso ainda. Ô, mas se eu te contar aqui na minha história quase que deu bom, por um pouquinho assim que não dá. Mas foi vacilo seu, porque tava tudo encaminhado. Se eu tivesse mais um ano de ensino médio, tinha dado certo, rapaz. Mas eu deixei encaminhado, os dois, eu deixei encaminhado. Vocês que não souberam aproveitar a chance. Você não me deixou nada encaminhado, não. Você me deixou na merda, né? Só lembrando. Você me deixou na merda e foi embora. Você me deixou na merda e foi parar aí. Basicamente isso. Você acha que eu não lembro? Você acha que eu não lembro? Rodrigo que ficou aqui, pô. Rodrigo ficou aqui, você sabe. Eu parei no fundo do poço e caí mais ainda. Quando a professora falava seu nome na chamada, era tristeza que só. A gente falava faltou, velho. Faltou. Nem falou assim, não vem mais. Faltou. Vai iludir a nós mesmos. Eu vi uma foto um dia desse com meu nome na chamada. Que negócio é esse aí? Meu nome tava lá ainda, né? Ah, pô, tu foi reprovado. A gente nunca deixou tirar, não. É bem capaz de caçar o teu certificado aí do ensino médio. Cuidado, velho. Vocês estão me desfocando demais, rapaz. Deixa eu continuar a minha história. Eu tava falando, rapaz, do amiguinho Jonas, da historinha dele, do caso dele. Sim.
Ah, contando. Olha só, eu e o Jonas na escola, andando pelos corredores, aquele negócio suave, tranquilo, sossegado. De repente o Jonas olha pra mim, fala, José, siga naquela mina ali. Eu falei, putz, mano, tá aqui meu amigo, ele tá necessitado, ele tá carente. Eu vou ajudar ele. Eu sou um coração bom. Eu sou um coração bom. Não, eu não lhe ajudei, não? Ele tava nervoso. Eu tava nervoso. Realmente era uma moça muito bonita. Quando eu falo bonita, eu quero dizer bonita mesmo, se você me entende. Eu fui ajudar. Eu cheguei nela, eu conversei com ela. Ei, qual é o teu nome, guria? Ela falou lá o nome dela. Eu falei, ei, tá vendo aquele boy ali? Era Fernanda. Aí, Tudo bem. rapaz, detalhes. Sim, tem que ter os detalhes. Fernanda, tá vendo aquele boy ali? Tá louquinho por ti, cara. Eu vou dar uma volta aqui e vou trazer ele pra conversar contigo, tranquilo? Ela aceitou por pena, né, velho? Não, tá vendo? Isso é a mentalidade, isso que eu falo da questão da mentalidade. Você pensou que ela aceitou por pena, mas ela aceitou porque realmente gostou de você, Jonas. Mentiroso. Já passou já, meu irmão. Você ficar mentindo de jeito, não. Eu acho que eu sendo um lado de fora dessa história aí, eu acho que eu posso ter uma visão mais imparcial possível a respeito do que aconteceu. E assim... Mas, Rodrigo, você lembra, cara? Ela realmente gostou dele. Tu lembra, não? Ela realmente gostou dele. Cheiroso. Rapaz, gostar assim é um... É uma palavra muito forte, né? Não. Manda um certo interesse, entendeu? E a gente viu como procederam os fatos. Isso. Tudo bem que meu papo não foi dos melhores, né, velho? Mas, pô... Não, mas também a situação que você foi jogado, eu te entendo. A situação ali não tava pra você. Não tava propício pra desenvolver alguma coisa ali, velho. Exatamente. O cara jogou no ringue com o Mike Tyson sem ter treinado nenhuma vez e falou, vai lá, que eu acredito em você. Deixa eu chegar nessa parte. Aí eu, como um bom amigo, eu saí com o Jonas, dei uma volta nos corredores, explicando a situação pro Jonas. Jonas, chega nela, seja você é um cara gente boa, você é um cara tranquilo. Chega nela, manda o papo reto. Dei a volta, ela tava sentada, encostada assim no pé da parede. Eu falei, meu amigo Jonas, senta aí do lado dela e vai. Aí o Jonas falou, eu sou homem mesmo, eu vou. Ele foi. Ele foi. Empolgado, eu falei, caraca, o Jonas foi, bicho, o cara é fera mesmo. Aí eu saí, dei a volta, falei com o Rodrigo, falei com o André, falei com o Arthur, falei com todo mundo. Caraca, o Jonas. Aí completei a volta. Fui chegando de novo no Jonas. Quieto isso aí, velho. Eu nunca vi cara tão triste na minha vida como eu vi a cara do Jonas naquele dia. Aí essa história toda, só dá um ponto. Há uma pergunta. O que diabos tu falou com aquela menina? Mano, eu vou contar a história pra vocês agora, que eu não contei pra ninguém, velho. Nem pro meu psiquiatra, que eu comecei a fazer depois disso. Foi tipo, eu cheguei lá, ela tava com a amiga, né? Foi mais crotice ainda, porque me deixou ela com a amiga ainda. É verdade, tinha que ter dado beleza. suporte. Mas beleza, cheguei lá. Aí eu falei assim, epa, bom? Ela já ficou meio acanhada, né, velho? Porque não sei, assim, eu não sou um cara do... Eu não sei me portar muito bem. Ela já ficou meio... Ixi, deu ruim. Mas eu também não vou desmerecer o garoto. Ela falou, bom, tô bom. Aí beleza. Aí a amiga dela já ficou, é isso aí que te arranjaram, amiga? Eu, porra... Não falou isso não, cara. Não, mas eu li, eu li a expressão facial falou dela. Falou com o olhar. Isso. Aí ela falou assim, não, senta aí. Eu sentei. No que eu sentei, a amiga dela falou assim, ei, conversa com ela. Aí eu falei assim, porra, poderia, né, velho? Mas o que, né? Manda um assunto que a gente desenvolve. Aí beleza, né, velho? Aí já começou a derrota daí já. Que nem assunto eu tinha. Eu já quase pra chorar, pra sair correndo, chorando. Mas tranquilo, aguentei porque eu sou homem. Mas beleza.
Pera aí, continua ainda. Ó a derrota. Aí ela falou assim, não, pô, manda o assunto aí que nós desenvolve aqui. Assim, ela falou assim, não, passa uma cantada nela aí. Meu Deus do céu, velho. Eu não tenho cantada aqui, não. Não sei nenhuma, não. Aí beleza. Aí ela falou assim, não, fala alguma coisa, tipo, não sei, não lembro o que ela falou, mas foi tipo, sei lá o que ela falou, só sei que foi merda. Deixando a merda mais ainda. Deixando na merda mais ainda. Eu falei assim, ela falou, eu falei, acabou aí, velho. Fiquei lá sentado, bateu o sinal, falei assim, bateu o sinal, eu dei graças a Deus, que eu falei assim, Deus existe. Eu falei assim, tem que ir lá. Tem que ir lá, achei embora. É porque vocês não estão entendendo. Esse rapaz ficou o intervalo inteiro. Em Brasília, o intervalo é 15 minutos. Desolado do lado da menina, sentado sem dizer uma palavra. Foi, mano, foi triste. Mas, Jonas, sabe o momento que você ficou feliz nessa história toda? Quando você me viu passando com o Rodrigo, que eu lhe chamei e falei, venha, Jonas, não deu pra você hoje, campeão. Nada a ver, pô, nada a ver. Eu vou contar agora a história. Você nem pra me dar um apoio lá pra ir embora, você deu. Aqueles batedor que leva na maca, sabe? Nem pra isso tu serviu. Mas aí, Jonas, vamos sair da sua história agora. Vamos entrar na história do Rodrigo, que é uma história semelhante. Mas o Rodrigo, rapaz, acho que o Rodrigo consegue contar essa história sem chorar. O Jonas ficou muito emotivo. Assim, minha história. Eu vendo o drama do Jonas, falei, Jonas aí não é nem homem, moço. Jonas tá de sacanagem. O José virou pra mim e falou assim, então o próximo vai ser você. Eu falei, agora, rapaz, não precisa nem fazer isso que eu vou lá sozinho e consigo. Aí, mas assim, eu tava na minha confiança assim, né, no meu momento. Mas o que aconteceu com o Jonas, ele falou, Jonas, não sei o que, vou lá e não sei o que. Comigo não. Comigo a gente tava passando e falou, aquela ali, vai lá. E me jogou, e me empurrou. Sem aviso prévio nenhum, o Jonas teve tempo de se preparar, pelo menos. Eu não tive isso. O homem sem preparo é o quê? Eu precisava do meu momento, tá ligado? Daquele motivacional, ler aquele aviso do Curry, tá ligado? Ler que eu consigo, entendeu? Mas não me deram esse direito, me alienaram desse direito, rapaz. Então, assim, não tive 100% do desempenho que eu poderia ter tido, né? Na verdade, não tive desempenho, eu desviei, bati na parede e voltei correndo pro José. Só lembrando que essa história não reflete minha personalidade atual, eu já mudei bastante, isso é de muito tempo atrás, só pra deixar claro. Muito tempo atrás, isso foi ano retrasado, cara. A mudança que é constante, cara, é constante e veloz, eu já mudei muito. Mas, Rodrigo, eu fiquei sabendo que você depois desse dia fatídico aí, você teve uma sessão de ataque, não foi? Que até teve um pouco de produtividade. Rapaz, no mesmo alvo ou em alvos? No mesmo alvo. Ah, sim, não. Foi no mesmo dia, rapaz, no mesmo dia. Eu não me conformei, eu critiquei tanto o Jonas e fiz a mesma coisa, fiz pior ainda, que nem o Jonas foi lá sem nada, eu nem ir lá eu fui. Eu falei, não é assim, eu sou bati no peito assim, sou diferente, comigo não é assim. Aí eu, pra evitar qualquer tipo de pressão, na hora da saída esperei o José virar pra casa dele, né, pra evitar a pressão que ele ia exercer sobre mim. Quando ele saiu, ela tava lá descendo, opa, agora, ó. Até falei pro Joninhas, porque assim, falei, se liga, mano, aprende aí como é que faz. Fui lá, cheguei assim, fui chegando, como quem não quer nada, como quem não tá nem vendo ela. Aí eu olhei assim pro lado dela, você aqui? Aí ela olhou e falei assim, o Felipe já desceu, você sabe? Aquele papo jogado fora. Aí ela falou assim, sei não. Aí eu falei assim, mas aí eu não me conformei. Eu falei, só isso, como é que é isso? Não vou ser derrotado desse jeito, não. Usei minha criatividade ali no momento, né? Eu tava num momento de pressão, não tinha tanta, mas um pouquinho que tinha eu ainda consegui reverter a situação. Mandei uma fantástica que eu recomendo vocês usarem aí nos momentos que
vocês estiverem no ataque, tá ligado? Mandei aquela assim, mas você e aquela menina lá são gêmeas? Vocês andam tão juntas? Não, mas aí o que foi bom é porque o José escolheu melhor pra mim. A do Jonas não era assim tão compreensível, entendeu? Essa daí ela já... A do Jonas, cara, eu escolhi o Jonas assim, um nível 11 de 10, entendeu? Pro Jonas assim, mostrar seu potencial, porque ele é um rapaz que eu acredito que tem potencial. Ele via uma fase carente, potencial, eu não gosto de muito carente. Ah, então quer dizer que eu não tenho potencial, é? Não tinha. Não tinha. Você desenvolveu, inclusive, a partir dessa experiência, então me agradeça. Mas olha só, pra não dizer que aqui só tem 3 fracassados, que só tem história ruim, história de fracasso na rua, conta o seu sucesso, Jonas, quebra a cara de todo mundo, conta assim uma história e falou, aí ó, cheguei na morena e falei assim, e foi só 2 meses pra conquistar, manda aí, Jonas. Foi, assim... Não foi, rapaz, não, deixa eu te contar. História de sucesso é muito forte, né, sucesso, assim, é uma palavra muito forte para descrever a minha relação, assim, né, mas, por exemplo, a gente pode falar que ela foi uma história, né? Simplesmente uma história. Sucesso já tá exagerando, né? Porque... Conte pra gente essa história. Ah, foi assim, ó. Foi assim. Tava eu lá, né? Eu e José lá sentado na aula de inglês, eu lembro disso. Aí ele fala o nome, né? Tá fazendo a chamada tranquila e fala assim: ah, fulana de tal. Aí eu, porra, eu olhei assim pro lado. Eu olhei pro José e falei assim, José, bonitinha, né? Aí José falou, ih, rapaz, toma cuidado. Toma cuidado. E começou a colocar 1001 dificuldade, entendeu? Toma cuidado, que não sei o que. Ele já não acreditava mais tanto no teu potencial, devido à experiência passada. Aí ele já não acreditou muito na história, né? Beleza, mas eu falei assim, não, José é todo sistemático, né? Não vamos botar muita pilha no que ele diz. E eu segui, né? Segui essa história. Continuei. Puxei, chamei no WhatsApp, né? Como eu era um cara muito diferenciado, já chamei e falei assim, ei, qualquer coisa que você precisar, você me chama, dá um toque, viu? Nós estamos pra isso. Aí ela falou assim, não, tranquilo. Qualquer coisinha, tamo aí na batalha. Eu, tranquilo. Aí tá. Aí eu continuei. Contei pro José essa minha primeira investida. José, o que falou? Ih, rapaz, você fez merda. Ih, rapaz, você tá fazendo merda. Eu falei, incentivo zero, né? Não, toda a história. Durante 3 meses ele só falando, não vá não. E depois de 3 anos eu percebi que ele tava certo. Mas beleza. Mas tudo bem. A vida tem dessas, né? Mas beleza, continuei essa história sem futuro. Continuei. Tranquilo. Aí tá puxando conversa. Muita conversa, eu tava quase cansado já de tanta conversa. Só conversa. Aí já tinha até apelidado, não sei se eu posso mandar essa aqui, deixa pro próximo podcast. Assista o próximo que vocês vão saber. Tranquilo. Aí tá. Quando eu tava quase desistindo, dando bola pro José, falando assim, não dá certo não. Aí, né, acontece a merda maior. Porque ele me falou assim, mano, que é um Pedro pra quem já tá cagado, né? E, porra, nós fomos, bicho. Aí eu fui, deu merda. Só falo isso pra vocês. Deu uma grande merda. Foi o que o José tinha me dito mesmo. Não vá, porque meninas carentes dão relacionamentos problemáticos. Coloquei isso no meu status do WhatsApp, quem quiser, adiciona aí. Beleza? Mas foi difícil, mas tamo aí na batalha. Tamo solteiro de novo na merda. Tamo aí, juntão. Mas, Jonas, é o seguinte, eu acredito em você, cara. Eu acredito que tem uma chance pra você. Tem, tá sim. Entendendo? Tem sim. Deixa eu contar pra vocês agora, né?
essas 3 semanas passadas aí, você ressurgiu das cinzas como Fênix. Uma pessoa do passado, velho. Eu não aguento. Olha o dia de glória aí se manifestando. Eu não aguento essa história, não. Rodrigo, conta a sua aí. A história. Desde então, essa experiência, rapaz, a minha evolução foi assim, constante, foi notória, digamos assim. Rapaz, eu tô com um elemento na minha cabeça. Que não, né? Mas era um elemento, Jonas, eu acho que você lembra o nome desse elemento. Assim, era uma moça muito bonita que tirou com a gente. Assim, é que eu não tô lembrando o nome, talvez você lembre. Vai, moça muito bonita. Rapaz. Moça muito bonita. Moça bonita, moça rapaz. Que estudou com a gente. Não, estudou não. A gente conheceu. Ah, sim. Porra, lembro sim. Essa foi a primeira história. É verdade, essa foi a primeira história. Não. Eita, rapaz. Olha, essa aí nem considera. Porra, essa era a menina exemplar. Pode falar. Não, essa aí não é viável pro momento. Foi a primeira, Rodrigo. A primeira a gente não esquece. Como você mesmo disse, a minha mente exclui essas coisas aí, entendeu? Mas eu, como, assim, me considero, né? Não sei a opinião dos demais, mas eu me considero um aluno que se formou com mais louvor, o aluno que teve mais sucesso aí da escola de vida do nosso amigo José, né? Não sei a opinião aí, deve ter alguma divergente, mas eu me vejo dessa forma, entendeu? Então, usando todos os meus conhecimentos adquiridos, minha carga acumulada aí de experiências, eu já cheguei naquele pique que vocês conhecem. José não conhece tanto, não me viu em ação, mas o João não sabe como é que é. Cheguei assim, pai, não sei o que. Comecei a dar aquela ideiazinha, pá, não sei o que. Sempre quando o André tava lá, eu... desculpa, né? Tô aqui falando com meu amigo. Fala com ela também, entendeu? E aí já peguei o contato. E aí comecei. Acho que eu errei um pouco em não ter mandado aquela... Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo, né? Que o Jonas sempre manda. A clássica. Fez certo, foi certo, isso aí só dá merda. Mas aí, rapaz, depois de muita enrolação, depois de muito tempo perdido, depois de muita conversa jogada fora, lá no corredor da escola, em horário de prova ainda, ó. Horário clássico. Horário clássico, corredor vazio é opção da maldade. Aí, eu já pensando assim, no dia seguinte ia ter o aniversário de um cara que estudava lá, né? Que ia ser lá no Quadradão e todo mundo ia. Aí eu acabei não indo, mas no dia seguinte dessa festa, teve a festa do Gustavo Amorim, aí nessa eu tava. E aí chega lá o primo do... Eu não sei se posso estar falando esses nomes, né? Porque vai que alguém escuta. Então não, chega o Jailson. O João, primo chega o do João. amigo nosso aqui. João, primo do amigo nosso aqui. E aí, o garoto vem trocar ideia comigo e fala não sei o que, mas você conhece? Aí eu falei assim, rapaz, conhece como? Aí ele mandou assim, né? Não sei o que Calma aí, tu conhece Come? Não, rapaz, como conheço? Tá. Aí sim. Eu tava pensando em outras coisas aqui, velho. Aí ele me fala que tava, não sei o que, tava com ela e tinha um tempo já e não sei o que. E aí ele ficou bolado porque descobriu que ela, nesse aniversário, que foi numa sexta, do rapaz lá, né, que fez aniversário, que foi numa sexta, ela tinha ficado com outro cara lá. Ele descobriu e ficou muito bravo. E tava falando pra mim, isso numa sexta. E eu tinha feito a mesma coisa na quinta, entendeu? E eu ia lá escutando, rapaz, sacanagem, viu? Nossa, mano, mulher assim não tem como, hein? E a culpa, rapaz. E eu vi depois... Resuma a história toda num ponto. Qual a moral da história? Qual a moral que você tira dessa história? Rapaz, a moral que eu tiro dessa história é que... Não, ainda tem a segunda parte. Que esses dias tem um evento muito recente na casa do nosso querido Bolachinha. Eu chego lá com meus amigos, com meu bonde, pá, chamando a atenção, daquele jeito, né? E aí eu vou lá no freezer, guardar. E aí, quem tá lá? Exatamente, a própria. No freezer? Ela tava no freezer? Não, eu tava lá atrás, na área do freezer.
Atrás do freezer? Aí eu já mandei ideia lá, tal, não sei o quê. Aquele sentimento nostálgico, sabe? E aí, rapaz, acabou que no momento ali, na noite, no calor, assim, eu acabei, dei uma privatizada no barraco dos fundos lá da casa do André, tá ligado? Fechei a porta, fechei a janela, levei ela pra dentro. Você quer um podcast de família, não um podcast das suas baixarias que você participa, não, tá ouvindo? Aqui é um negócio de família. Eu tô só contextualizando, senão vocês não vão entender. Tá certo então, cara. Aí, a gente tinha perdido um contato, né? Aí, eu passei meu número pra ela de novo, ela me chamou, tal, não sei o quê. E aí eu tô vendo os status dela e alguns prints, e eu vejo que a capa do WhatsApp dela é a foto de tal indivíduo. Tal indivíduo que é primo de um indivíduo que tá com a gente aqui, entendeu? Que participa do clube. Que, consequentemente, era o mesmo indivíduo daquela outra história. Que tava falando pra mim que ela tinha feito sem saber que eu também tinha feito com ela. E aí, uma coisa, são muitas pessoas no plural, no singular, me perdi todo aqui agora. Rapaz, ó, é as mesmas. São as mesmas pessoas, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, rapaz, eu fiquei pensando assim, qual é a probabilidade, qual é a chance de acontecer exatamente do mesmo jeito, a mesma pessoa, em tempos tão diferentes, entendeu? Então, você tinha perguntado da moral aí da história. Rapaz, a moral da história é que mulher é um negócio complicado, né? Não, E corno é a última a saber, né? Exatamente, não. Nesse caso, eu espero que ele nem venha saber, entendeu? Saquei, velho. Mas, porra, aí sim, velho. Aí tu foi cachorro mesmo. Agora prolongado, o cara pensa que é uma puta moral, o cara fala, não, mulher é bicho complicado. Meu Deus, vamos pro próximo tema, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Cara, Rodrigo, você sabe que eu conheço um cara aí que eu não gosto de dar nome, sabe? Um cara aí, ele tem um relacionamento, rapaz, com a moça. Ele tinha, na verdade, um relacionamento com a moça. Não ria não, a história é séria, a história é complicada, um caso difícil. Ele tinha um relacionamento com a moça, ele gostava muito dessa moça, essa moça também gostava muito dele. Só que é o seguinte, a forma que eles tiveram um lance no começo, bacana, aquele negócio bonito, aquele romance adolescente, coisa bonita. Só que aí teve uma ruptura muito bruta, que foi quando ela preferiu. Tava com ele, presta atenção. Ela preferiu se afastar desse meu amigo, que eu não quero dar o nome, e foi pra um cara que tinha acabado de chegar na sala, deixando meu amigo numa situação complicada pelo resto do ano. Digo quem é esse amigo. Mano, desconhece essa história aí, velho. Eu desconheço essa história aí. Essa história não tá batendo com a realidade, não. Isso aí tá meio estranho, velho. Que história foi essa aí? Vamos terminar essa bagaça, já deu bom demais. Já perceberam, né? Que vai ser só essa besteiada aí. Pô, mas é bacana pra eles verem que quando eles pensarem que a vida deles tá ruim, assista o podcast de Zé Vinícius. Exatamente. Serve até como um momento catártico, tá ligado? Meu irmão. Momento dele pra pensar que eu não tô sozinho no mundo. É interessante, porque acho que até foi o Rodrigo que falou, você vê essas experiências nossas e você fala, rapaz, eu tô passando por uma experiência semelhante. Eu fui besta, fui otário por 4 anos. Rapaz, olha só, igualzinho o amigo do José ali. Então... Não, mas não é ser besta, não é ser otário. Ainda fui menos otário que ele, ó. O cara se sentia confortável. Pô, entendeu? Ele já se sente confortável. Não, porra, eu não fiz tanta merda como aquele cidadão ali. Entendeu? Nosso podcast tá aí pra isso. Pra atenuar a dor que vocês sentem. Então, depois dessa, Caralho. tchau. Até o próximo.